Colocou para gravar? Coloquei. Pode ir. Então tá. Então, a mensagem número 91, apreço. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho. Entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade. No entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão, que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Vamos orar. Deus Pai de amor e misericórdia, Jesus, amigo, irmão e mestre, com o coração repleto de alegria nos encontramos aqui para mais uma noite de estudo, de aprendizado e de reflexões, rogando que a espiritualidade amiga possa envolver a cada lar aqui representada, que possamos absorver as informações trazidas e comentadas, e que, principalmente, possamos aproveitar todo esse manancial em nosso benefício, fazendo as mudanças íntimas que são necessárias para nos tornarmos espíritos melhores e merecedores de sermos considerados como fiéis discípulos do seu Evangelho e da sua seara. Rogando sempre a Maria Santíssima que nos ampare, daremos início ao estudo da noite, rogando aos bons espíritos a inspiração para cada um de nós. Que assim seja. Muito bem. Boa noite para todos que chegaram. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma viagem pelas cartas de Paulo. Estamos aí no dia 2 de julho e estamos estudando a segunda carta aos Coríntios. E, enfim, chegamos ao capítulo 10. Repassando para vocês, né, ao longo de todos os 9 capítulos passados aí, a gente veio falando da carta severa, a gente veio colocando que do capítulo 1 até o capítulo 9, existe aí, até o capítulo 9 a gente colocou que seriam algumas cartinhas juntas, né? Mas enfim, do capítulo 1 até o capítulo 9, retrata a mudança da postura que os coríntios tiveram em vista desta carta que nós vamos começar agora a recebida. E, em verdade, também, dizem os comentaristas, os estudiosos da carta, que essa própria carta severa seria uma coletânea de cartas severas que eles tinham recebido. Também a gente não tem
100% de certeza, né? Mas, enfim, do capítulo 10 até o capítulo 13, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar uma linguagem firme, vamos encontrar um grande uso de autoridade por Paulo. Conforme eu falei, nós vamos encontrar o Saulo de Paulo nas firmezas das palavras que ele tem. Tá? Então, assim, existia alguns detratores ali dentro e que fizeram alguma bagunça dentro daquela comunidade ali. Conforme nós descobrimos algumas pistas também do que eles falaram, aqui também nós vamos descobrir algumas pistas do que foi colocado ali. Através de quê? Através da resposta que Paulo está colocando. Então, assim, só para poder exemplificar, se a gente fosse colocar numa ordem lógica a segunda carta aos Coríntios, seria 10 a 13 primeiro, 1 a 9 depois. Sidney, por que colocaram assim? A gente não sabe. A gente não sabe. Né? A gente não sabe o que foi acontecido ali. Sendo que depois, não sei se esse estudo veio depois, realmente a gente não sabe, os comentaristas não sabem por que veio essa ordem inversa, né? O porquê foi colocado assim. Então, essa seção que a gente vai encontrar, Paulo vai ser muito enérgico e nós vamos encontrar também uma disputa com os famosos cristãos de tendências legalistas. Nós encontramos com ele em Romanos, nós encontramos com ele na primeira carta e nós vamos encontrar com eles aqui também. Tá? Então, nós vamos verificar que aquela perseguição que a gente observou e leu em Paulo e Estevão, ela aparece sutilmente aqui. Ela aparece aqui. Tá? Os elementos legalistas. Principalmente do capítulo 11, um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar ele aqui. Então, lembrando a vocês que no Paulo e Estevão nós tivemos isso, junto com o Tiago, lá na Casa do Caminho, que eles queriam que todo mundo era circuncidado, que queria que todo mundo, os cristãos fossem circuncidados, etc, etc e tal. Está lá na segunda parte do Paulo e Estevão, quem quiser é só reler lá. E nós vamos encontrar também, quando a gente passar para a próxima carta, Gálatas, nós vamos encontrar de novo esse grupo dos legalistas. Tá? Ou seja, esses grupos de legalistas eles perseguem Paulo. Tá? Então, ou seja, existia uma forte tendência legalista dos oponentes de Paulo que conseguiram se introduzir dentro da comunidade dos coríntios e começaram a fazer um monte de informações falsas com ele lá. Então a gente vai com muito cuidado, com muita técnica, explorar o que Paulo está falando aqui do capítulo 10 para frente. Então, mais uma vez, gente, olha, ficou isso aqui para trás, não estou entendendo. A gente volta, levanta, pergunta, porque a gente tem que ir com muito cuidado, com muita amorosidade. Por quê? Porque a gente vai conhecer um outro lado de Paulo. Então, assim, coisas que a gente nunca viu em carta nenhuma, a gente vai encontrar aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Vamos adentrar a carta aí. Tá? Então, vamos já no versículo 1, que a gente já vai encontrar alguma coisa diferente. Já nesse versículo 1. Então, vamos lá. Ó. Eu mesmo, Paulo, vos exorto pela mansidão e pela bondade de Cristo. Eu, tão humilde quanto estou entre vós, face a face, mas tão ousado quanto estou longe. Por isso que a gente tem que ir com cuidado. Por quê? Primeira coisa que Paulo está fazendo aqui, ele está utilizando o próprio nome. Isso é totalmente incomum nas cartas. Tá? Totalmente incomum nas cartas dele. E observe o seguinte, Paulo está nomeando as características de Jesus. Qual que é as características de Jesus que Paulo está mencionando aqui?
A mansidão. Mansidão, bondade. Mansidão e bondade. Olha só. Lá em Mateus 11, 29, nesse versículo que a gente usa tanto, que ele fala, né? Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Perfeito. Ele já colocou 2 características de Jesus. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai ser bem enérgico, ele vai ser bem duro. Então, o manso não significa passivo. Tá? O manso não é passividade. E bondoso não significa conivência com o erro. Só isso aí, a gente já consegue abrir o que Paulo vai vir. Olha, eu sou manso e sou bondoso, mas manso não significa eu estar passivo. E bondoso não é eu conivir com o erro que está acontecendo. Tá? É igual a Jane colocou aí. E tem o bem-aventurados mansos e pacíficos. Tá? Até porque Jesus não fez isso. Ele não foi conivente e não foi passivo. Tá? Então, Paulo inicia colocando 2 qualidades de Cristo, para que aqueles que estão lendo comecem a verificar que eles também têm que possuir aquilo ali. Por quê? Paulo possuía. E ele estava prestes a iniciar uma carta extremamente severa. Tá? Ele estava prestes a iniciar uma carta como nunca tinha colocado. Então, Paulo está defendendo o quê? Ele começa defendendo a consistência do seu caráter e a sua autoridade. A sua autoridade está fundamentada em Jesus Cristo. É isso que ele quer começar a fundamentar. A defesa dele é fundamentada em Jesus. Então, Paulo vai começar a responder às acusações dos seus detratores, porque só nesse versículo 1, a gente já viu alguma coisa que diferente aqui do que ele era acusado. Alguém conseguiu achar uma pista do que ele era acusado? No versículo 1? Conseguiu achar? Tem um site que eu estava estudando que ele coloca aqui que eles criticaram Paulo, fizeram a comparação de um cachorro que late, e late alto, mas apenas a distância. Acusa ele de recuar quando em confronto. Porque quando está perto, ele é manso, ele é calmo, é humilde. Quando está longe, ele age com ousadia. Então, assim, você é igual cachorro, que late e não morde. Não precisa ser tanto assim igual cachorro, né? Assim... Não, é só uma Isso que cachorros querem. uma comparação que o estudioso aqui arrumou. Então, assim, a pista é essa mesmo. Quando estou entre vós face a face, mas tão ousado quanto estou longe. Então ele está falando, eu tão humilde quanto estou entre vós. Então ele está falando o seguinte... Parece contraditório, né? Se você é uma pessoa humilde, como que você pode ser ousada também? Parece contraditório. Então é aquela coisa... Desculpa, na notinha D, da BJ, que vai se referir ao versículo 10, que a gente ainda vai ver, mas vai falar justamente isso. Sim, sim. Então, assim, você é muito valente quando está longe. Mas quando você está muito perto aqui, você é muito manso. Né? Você é um covarde. Então, aqui a gente já tem pista do que o pessoal falava com ele. Tá? Pode sublinhar isso aí. Tá? Então, aqui a gente tem pista. Tá? Então, olha só. Paulo vem pontuando bem sutilmente o que foi usado contra ele. Olha como que ele colocou aqui. Porque se você ler, você passa até desapercebido aqui. Você passa desapercebido. E isso aqui é uma pontuação do que ele foi acusado. Então, o que isso está nos ensinando hoje? A nossa coerência de caráter. É ser coerente com a nossa atitude.
tanto na presença quanto na ausência. Né? Por quê? Por isso que ele chamou mansidão. Porque a mansidão não é fraqueza. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é você ter força interior para poder enfrentar esses obstáculos. Mansidão não é passividade. Mansidão não é fraqueza. Por isso que ele colocou mansidão e bondade do Cristo. Então ele falou assim, olha, eu sou manso, mas eu sou muito bravo quando as coisas estão erradas. Então ele como representante do ensino do Cristo, quem conhece a palavra do Cristo, quem sabe que Cristo era manso, mas também ele tinha autoridade nos momentos que necessitava. Uhum. E o Paulo está agindo dessa forma. É manso, é humilde, mas com autoridade moral. Isso aí. Ô Sidney, mas você disse que falavam isso dele ou era como ele se mostrava ser? Não. Falavam que ele era muito bravo, distante. Gostava de mandar carta muito brava, corrigindo vocês. Mas quando ele está perto aqui, ele não faz nada. Entendeu? É isso que falava aqui. Você falou de uma diferença entre quando ele era Saulo e quando ele passou a ser Paulo, né? Então aqui não. É Paulo. Tá falando do Paulo. Aqui é Paulo. Tá. Aqui é Paulo. O Saulo, quando eu falei, está demonstrando a veia mais enérgica dele. A veia rigorosa dele, entendeu? É isso que eu quis demonstrar o Saulo de Paulo. É isso aqui. Sim. Essa fortaleza que ele está demonstrando aqui. Tá? Por quê? Ele está usando palavras aqui, por exemplo, assim, ele está usando aqui humilde. Ou seja, ele podia estar sendo acusado de não ser humilde. Né? Ousado. Ou seja, isso tudo poderia ter sido ao contrário do que aqueles oponentes dele estavam usando. Por isso que ele está repetindo aqui e está emoldurando isso aqui. Não sabemos. É uma pista. É uma pista. Como Paulo, ele tem uma maneira sutil de colocar o que está errado, então a gente fica assim, denota que, assim, olha, aqui tem uma pista. Mas o Paulo não fala assim, olha, estão me acusando de isso. Eu não sou. Ele não faz isso. Ele não está fazendo isso. Ele está emoldurando aqui para se chegar ao ponto que ele quer chegar. Já nesse primeiro versículo, na primeira frase dessa carta severa, a gente já toma um susto. A gente aprende um fôlego. E olha o que ele vai falar no 2. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado, recorrendo à audácia com que tenciono agir contra aqueles que nos julgam como se nos comportássemos segundo critérios carnais. Olha só. Ô Sidney, só um minutinho, voltando. Eu tenho só uma referência lá do Evangelho segundo o Espiritismo da afabilidade e doçura, né? No capítulo 9, no item 6. Vem descrevendo lá, falando que a afabilidade e a doçura são irmãs da benignidade, da bondade, né? Uhum. Ok. Então, no versículo 2 aqui, a gente já está usando. Rogo-vos, não me obrigueis, quando estiver presente, a mostrar-me ousado. Ou seja, Paulo expressa seu desejo de não ter que usar de severidade quando estiver pessoalmente em Corinto. Ou seja, ele está se referindo àqueles que eu estava acusando. Então, Paulo está sendo o quê? Está sendo firme. Ou seja, se isso fosse necessário, ele faria. Ele faria. Ele está falando aqui. Rogo-vos, não me obrigueis. Ou seja, se vocês me obrigarem, eu vou ser firme. Eu vou ser firme. É necessário. Você acha que isso chegava a ser um conflito para o Paulo? Porque como ele, quando Saulo era agressivo, né? Perseguia, matava, tinha aquele temperamento diferente, e agora ele assim, quer parecer, quer viver, né, da forma do Cristo, isso chega a ser um conflito para ele, essa dualidade? Em alguns momentos, será que ele sentia fluir Saulo dentro dele?
Ô Jane, tudo que eu já estudei de Paulo, eu vou emitir a minha opinião. Eu acredito que não. Por quê? Porque atrás disso aí está a mensagem do Cristo que está sendo deturpada. Sabe quando você tenta ser uma pessoa boa, mansa, mas te provocam e aquela veia que chega até a estufar para você falar alguma coisa, até estufa aquilo ali, você chega vermelho, mas você vira e fala assim, não, agora eu sou uma nova criatura. Eu tenho que responder agindo. Porque se alguma coisa nessa carta fosse realmente aquilo que ele fala, ele não faz, ele entraria em contradição e ele daria munição para os seus detratores para poder combater ele, que por trás é a mensagem do Cristo que está sendo combatendo, entendeu? Como eu não consigo mais apedrejar o Cristo, eu apedrejo aquele que carrega a mensagem. Como eu não consigo modificar aquela mensagem, eu vou denegrir a imagem daquele que está levando ela. Então, assim, eu, estudando Paulo, acredito que isso não seja para Paulo uma dificuldade. Mas acredito que a veia enérgica ali, ela pulsou um pouquinho, a mão de Paulo pulsou um pouquinho mais forte. Por quê? É o que ele está falando aqui. Era necessário. Era necessário. Entendeu? Aí você vai perguntar, você lembra o que ele falou para Marcos Paulo quando quis voltar? Aquilo foi a energia de Paulo. Falou assim, você quer voltar? Você pode voltar. Mas presta atenção, que a fileira do bem para se chegar ao Cristo se faz em conjunto. Aquele que se desagarra tem que se chegar ao bem por si próprio. Essa era, eu não queria falar, mas foi necessário falar. Entendeu? É como se eu pegasse essa frase aqui, ó, colocasse tudo numa carta. É uma coisa mais enérgica, necessária. É aquele remédio que você passa na ferida, mas que vai doer. Uhum. É esse que ele estava fazendo aqui. Então, assim, na minha humilde opinião, para mim, Paulo não teve dificuldade, não. Né? Por quê? Ele estava realmente defendendo uma postura dele que por trás tinha a mensagem do Cristo. Tanto é, o Jane, olha o que ele fala aqui no finalzinho. Recorrendo à audácia, com que intenciono agir contra aqueles que nos julgam como se nós comportássemos segundo critérios carnais. Segundo critérios carnais. Ou seja, quais são os critérios carnais? Egoísmo, orgulho, a vaidade, todas essas ações de desequilíbrio. Ou seja, fora dos valores cristãos. São motivos mundanos aqui. Em vez de mostrar motivos espirituais, ele quer que Paulo se rebaixe ao critério dele. E Paulo não se rebaixa aos critérios dele. O que Paulo está falando aqui, gente? No versículo 2, se a gente pudesse resumir. Eu quero que vocês resolvam antes da minha chegada aí. Para que eu não possa exercer uma disciplina, uma energia apostólica com vocês. É isso que o Paulo está falando. É igual quando você tem adolescente em casa, você liga para casa e fala assim, eu quero chegar aí e encontrar a cozinha arrumadinha, senão você vai ver o que vai acontecer. Exatamente isso aí. Ele está mandando um recado, eu falei assim, olha, se eu tiver que eu ir aí, eu vou. Mas aí eu vou usar de muita disciplina. Eu vou confrontar vocês. Então, prefiro que vocês se corrijam agora, porque já facilita para mim e para vocês. Já fica tudo aí, né? Então, assim, aqui, uma das chaves é o critério carnal. É o segunda carne que ele está colocando aqui. Não, tem o segunda carne, então, versículo 3. Aqui é o critério carnal, né? Por quê? Porque ele quer que aquele que está te provocando quer que você entre no nível dele. Que fica mais fácil eu gladiar com você. Entendeu? Fica mais fácil eu te ofender se você se rebaixar. É isso aqui. Então, Paulo fala assim, não me obrigue a ser ousado, mas se tiver que ser, eu sou. É isso aí que ele está falando. Então, olha o poder
de educação moral com energia que ele está se utilizando aqui. Tanto é que no versículo 13 ele vai falar: embora vivamos na carne, eu não milito segundo a carne. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. E Paulo compreendia muito bem isso. Ou seja, com essa declaração que ele fechou agora no versículo 3, ele está rebatendo todas essas acusações de que ele vivia segundo a carne. Pode ser. Pode ser. Ele está rebatendo. Eu não vivo segundo a carne. Né? Embora, ele fala assim, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Embora estejamos encarnados, eu não posso me dar o luxo de ter essas inclinações. Essa militância. Não é segundo a carne. Isso significa que as suas armas, a sua estratégia, o objetivo de Paulo não é rebaixar o nível dele. Não é estar militando ali. Mas o objetivo de Paulo é a espiritualização deles. Por quê? Paulo foi muito claro isso aí no que a gente já estudou. Ele fala para a carne e fala para os espíritos. Assim como Cristo também falou. Só que ele não vive segundo a carne. Né? Sidney. Fale. E é por isso que ele começa no versículo 1, vos exorto, né? Eu vos aconselho, mansidão e bondade de Cristo, para fazer com que eles elevem o padrão deles, né? Certo. A intenção de Paulo não é baixar o nível, é fazer com que eles se elevem, né? No momento que eles desenvolverem a mansidão e a bondade, não do Paulo, mas do Cristo, eles estão o quê? Elevando o padrão moral, né? Exatamente. Para receber, para que aquilo ali, a carta não chegue como uma crítica, uma censura, mas como um ensinamento. Não é isso? É isso, porque se vocês forem olhar, Paulo foi extremamente provocado a se rebaixar. Agora, você imagine se Paulo ele comete alguma gafe, algum deslize, se ele entra num confronto de palavras, se ele entra alguma coisa, será que essa carta teria chegado até a gente? Será que as cartas dele teriam chegado até a gente? É um convite que ele faz, né? Foi um convite. Um convite a que eles se elevem. Então, só rapidinho, gente. Até o que Mateus fala muito pra gente, é bem repetido para nós na FEAC, né? Só cai no abismo quem chega perto do abismo. E Paulo recebeu um convite para chegar perto do abismo. Mas ele não chegou. Ele não chegou perto do abismo. Ele não tinha risco nem de correr, de cair. Pode falar, Jane. Estou pensando aqui na questão 625, quando fala, né, que Jesus é o nosso modelo e guia. Paulo se utilizava dessa mansidão do Cristo, então nós espíritas também, quando temos Jesus como nosso modelo e nosso guia, temos que também agir dessa forma. É isso que a gente tem que aprender nessa carta, gente. É isso que a gente tem que aprender nessa carta. É isso que a gente tem que interiorizar. Tem que trazer para o nosso dia a dia. Como eu combater, né? Porque a gente sabe, embora a gente está vivendo no corpo físico, a nossa verdadeira identidade é espiritual. As nossas maiores batalhas são batalhas internas. A gente estudou isso lá na SARCS, quando a gente estudou a SARCS. Exatamente.
E aqui está havendo uma sintonia de provocação do Saulo que está ali dentro, para ele combater. Só que eu falei, ele aceitou o convite, mas o Paulo vai fazer no campo dele. Ele está falando no campo dele. Você está vendo aqui o que ele está falando. Olha só o que ele fala no 4 e no 5. É a resposta a isso que a gente está estudando aí. Ó. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm, ao serviço de Deus, o poder de destruir fortalezas. Destruímos raciocínios presunçosos e todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Depois eu continuo. É só pegar esse trechinho aqui. Olha o que ele está falando. As armas que eles têm não são carnais. Não são carnais. Está a serviço de Deus. Para quê? Destruir raciocínios presunçosos. É o que ele está colocando aqui. Ou seja, eu não estou falando. Ele está claramente falando aqui. Eu não estou falando no seu nível. Ou seja, ele está se comportando conforme ele está falando. E vice-versa. Então, Paulo não está sendo orgulhoso, não está tendo nenhuma ambição de querer aparecer, conforme eles estavam querendo fazer. Paulo está sendo caluniado. Paulo está sendo caluniado. Os oponentes dele estão caluniando ele. E olha como que ele está respondendo. As minhas armas não são carnais. E isso que vai dar o tom de toda a carta dele. As minhas armas não são carnais. A virtude, conforme ele falou, da bondade, da humildade, da compreensão, está aparecendo agora. O que foi cultivado está aparecendo agora. Ele mesmo disse que ele era um imitador de Jesus. Né? O que ele está falando ali? Destruir fortaleza, destruir raciocínio presunçosos. Né? Ou seja, as armas dele são de uma guerra contra si mesmo. Elas não são carnais, não são materiais. Por quê? São armas de Deus, a serviço de Deus. E Deus vai querer usar a arma carnal? Não. São armas espirituais. Então, você pega a ignorância? Você tem peso da ignorância? Não. Então a verdadeira batalha de Paulo é contra exatamente isso aí. É uma batalha espiritual. É uma batalha contra a ignorância do mal, que está residindo em todo mundo. Que está residindo ali. Não é uma batalha espiritual, não é uma batalha carnal. Aí a gente vai lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, da obsessão, quando ele fala: a prece, a vigilância, a moralidade e o conhecimento são os meios mais eficazes de afastar os maus espíritos. Exatamente. São as armas. Oração, fé, a fé raciocinada, a caridade, toda a moral evangélica. Né? E aí, eu estou trazendo isso muito para a gente, tá, gente? Pessoal, eu vim fazendo esses versículos, estudei eles de novo. Semana passada estudei eles de novo. E assim, quando ele vira e fala aqui a fortaleza, quais são as nossas fortalezas? Qual é a fortaleza do Sidney nessa existência? Né? Qual que é a fortaleza que eu posso trazer para eu combater essa minha inclinação? Quais são as armas a serviço de Deus que eu aprendi? Que eu consigo destruir raciocínios presunçosos. Ou seja, o raciocínio presunçoso aqui a gente pode colocar todas as inclinações. É para muito a gente fazer essa reflexão. Eu li o 5, mas eu vou ler de novo. E todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus, que ele está falando lá. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. E estamos prontos a punir toda desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Ó, versículos 5 e 6. Ele está falando da obediência a Cristo. E obediência a Cristo, gente, não é obediência exterior. Não é obediência
de se ajoelhar, de levantar. É uma obediência interna. É a renovação da nossa mente. É a obediência interna. É a renovação da mente para nos... Quase que a submissão ao pensamento do Cristo, né? É a nova criatura. E ser nova criatura é de dentro para fora. E olha o que ele coloca aqui no versículo 6. Estamos prontos a punir toda a desobediência, desde que a vossa obediência seja perfeita. Ele está falando da punição. Eu vou voltar no 5 aí, que eu tenho uma referência. Pode falar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, quando ele fala do verdadeiro espírito cristão, o verdadeiro espírito cristão consiste em combater as más inclinações. É a obediência interior. É a obediência ao Cristo. É interior. Né? E aí o contrário disso está lá, né? Que o maior obstáculo ao progresso moral do homem é o orgulho e o egoísmo. Que é interior. Entendeu? É assim. E aqui, o versículo... Agora eu vou voltar para o 6, tá, gente? O versículo 6, ele é muito puxado. Por quê? Ele está falando da punição. E essa punição será feita somente quando a comunidade tiver a obediência perfeita. O que ele quer dizer com isso? Quando a comunidade entender que essa punição, que não sabemos qual é, tá? Não sabemos qual é essa punição, mas ela tem que ser justa, ela tem que ser entendida, e que a comunidade esteja ao lado da verdade. Por quê? O alvo da carta severa, né, são os caluniadores, os maledicentes, os fofoqueiros, os espalhadores de informação falsa. Estava ali dentro daquela comunidade, os famosos falsos profetas. Né? E essa punição poderia ser o quê? Uma conversa. Colocar o pingo nos i. Né? Pode ser um convite para se retirar, um convite para se regenerar. Eu não sei. A gente não sabe. Mas ele está falando aqui que a vossa obediência seja perfeita, ou seja, tem que ser de comum acordo com todo mundo. A gente tem que reunir a comunidade e colocar o pingo nos i. Pessoal, olha, você agiu erradamente. Nós te aceitamos aqui, tudo de bom coração. Você vai mudar? Você se sente responsável? Você vai mudar suas atitudes? Pode ser essa. A gente não sabe. Então, o Paulo está fazendo o que, gente? Dividindo o trigo do joio. Bem sutilmente. Ele não quer punir inocente, ele não quer punir aquele pessoal que está fazendo as coisas certas. Mas ele está colocando que aqueles responsáveis merecem alguma coisa. Por quê? O que está por trás disso é a restauração da comunidade. Ele está dando tempo para que a maioria se alinhe com a verdade para depois pegar esses rebeldes e alinhar com eles. Então, Paulo, olha só, gente, Paulo não está agindo de uma maneira precipitada. Ou seja, já que a gente leu os capítulos do 1 ao 9, a gente viu que deu resultado. Será que teve uma punição? Será que eles fizeram alguma coisa? A gente não tem o detalhe, mas eles deram resultado. Né? Teve resultado. Por quê? Porque Paulo está muito bem alinhado com as leis divinas. Então, percebam, por favor. Paulo não está se vingando. Paulo não está se vingando. Ele está falando aqui da carne. Ele está falando aqui. Ele não está se vingando, ele não está se rebaixando, mas ele espera que tenha uma obediência perfeita da maioria. Isso está refletindo paciência e oportunidade de reajuste. Oportunidade de reajuste dos caluniadores perante a comunidade ao qual eles fazem parte.
Paulo não está sendo vingativo. Longe disso. Longe disso. Mas ele está dividindo o joio do trigo. Ele está dividindo. E ele está esclarecendo muito mais a consciência daqueles que estão no caminho correto. Porque, às vezes, aconteceu essa difamação lá, e aquelas pessoas que estão no caminho, que não concordaram, se sentiam fracas em defender. Será? E aqui ele está empoderando eles a se unirem contra isso aí, contra os caluniadores. Estão percebendo isso, gente? Esses detalhes? É muita coisa para realmente para poder falar, tá? Então, já que é muita coisa, você me fala alguma coisa a respeito desse termo que ele usou aqui no 5. Voltei lá no 5. O seu pensamento está muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. Vamos voltar lá no 5. Levanta a mão e fala, ué. Pois é. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. É altivo. Não é altivo que está aí? Cativo. Bom, na minha está cativo. O meu está altivo aqui. Eu tá cativo também. Cativo. Cativo com C? Na BJ está C-A-T-I-V-O. É depois seguindo o texto. É depois do ativo. Ele tem as duas expressões, altivo e cativo. Ah, tá, aí embaixo. É no 5. Eu estou no 5. É no 5. Porque o 5 Não, você fala em cima. Ah, tá. Eu tô poder altivo. Depois tornamos cativo do pensamento. Ok. Então, eu quero que você me explique esse Qual? termo. Qual? Do cativo? Cativo. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo? É esse? É. Esse termo? Então, tornamos... O que é o cativo? É cativar. Então, o que ele está falando assim? Todo pensamento que se eleva ao Cristo, ele tem que ser compartilhado. Ele tem que ser acolhido. É isso que ele está defendendo. Ele está defendendo o Cristo. Todo pensamento cativo, todo pensamento que leva a obedecer o Cristo, ele tem que ser elevado ali. Por isso que eu estou falando que ele está dando força para aqueles que estão no caminho correto. Porque eles tinham um pensamento cativo de obedecer ao Cristo, mas eles não se sentiam como um Paulo de defender com essa energia. Então, aqui, de alguma maneira, Paulo está defendendo o joio do trigo, mas ele está pegando o trigo e está dando força para eles. Esse é o pensamento que ele está tentando que sofra uma ebulição dentro da comunidade. Você que está no caminho correto, muito bem, mas defenda aí, tá? Seja forte, porque o seu pensamento, tornando cativo Cristo dentro de você, é o que vai dar isso para frente. Entendeu? É para você não se sentir fraco, Jane. De você chamar a atenção da pessoa. Será que eu chamo? Não chamo. Poxa, mas ele é tão poderoso, ele se veste assim, ele é rico. Quem sou eu para chamar a atenção? Não, mas se você está com pensamento em Cristo, você tem que chamar a atenção. Não importa. Não importa. A posição social, o que ele é, tem que ser chamado a atenção. Então ele está dando empoderamento para essas pessoas que estão ok. Por isso que eu falo, ele está dividindo o joio do trigo. E muito bem, ele está pegando para cá, para lá e para cá. Tanto é que ele falou da comunidade aqui. Estamos prontos a punir todas as desobediências. Desde que a comunidade entre num consenso. Perfeito aí. Passou? Mais alguma coisa do 5 e do 6 para eu entrar no 7? Vou andar devagar. Eu estou devagar, gente. Eu estou devagar. É que Paulo é assim. A gente vai falando. Aí, já estou até suando. Ele fica muito agitado. É a veia de Paulo. Cadê? Versículo 7. Olha só. Vamos lá. Olha as coisas frente a frente. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência uma vez por todas de que, assim como ele pertence a Cristo, nós também lhe pertencemos. Vamos falar só do 7 aqui. Não vou avançar, não.
Olha as coisas frente a frente. Ele está chamando todo mundo. Gente, face a face. Tá? Então, assim, aparentemente dá uma pista de que esses caluniadores falavam que Paulo não pertencia a Cristo. Mais uma pista do que falaram de Paulo aqui. Se alguém está convicto de pertencer a Cristo, tome consciência. Como ele pertence a Cristo. Nós também lhe pertencemos. Ele está falando assim, nós também pertencemos. Então, há uma pista aqui. Pode ser uma acusação. É claro que a gente está vendo só um lado, que é o lado da resposta de Paulo. Como Paulo está sendo bem sutil, é o que eu falo novamente, é uma pista. Né? E talvez, olha só, estou imaginando agora aqui, né? A gente até chegou a falar isso aqui, mas estou lembrando isso aqui agora. Alguém virou e falou assim, como que ele pertence ao Cristo se ele disseminou a perseguição ao Cristo? Como que vocês podem acreditar numa pessoa que lá atrás detonou a perseguição a vocês? Vocês acham que ele é do Cristo? Olha só o que ele fez. É plausível, não é plausível, gente? Se eu pego uma pessoa meio desavisada com esse argumento, eu convenço. Eu convenço. Aqui é uma pista. Aqui é uma pista. É o que eu estou falando. Paulo está separando o joio do trigo. Ou seja, o que Paulo fez? O joio cresceu, gente. Que tá na parábola. O joio e o trigo cresceram. Agora ele vai ter que se separar, vai ter que queimar. É o que Jesus falou da parábola. Deixa, espera crescer, e a gente retira o joio e joga no monturo e queima. Então vamos ver quem é quem. Vamos ver quem é quem. Ele está dizendo aqui que todos são parte do corpo do Cristo. Assim como ele, ou seja, a gente não sabe quem é, o acusador, né? Faz parte do corpo do Cristo, ele também faz. Nós fazemos parte do corpo do Cristo. Sim, e ele falou isso na primeira epístola de Coríntios, se lembra? Que Cristo é a cabeça, nós somos um membro. Se a orelha quiser ser coração. Não. E ele vai voltar a falar isso aqui, tá? Ele vai repetir isso aqui. De uma outra maneira. Tá? Então ele está falando, tome consciência uma vez por todas. É o empoderamento que eu estou falando. Você pertence ao Cristo? Pertence ao Cristo, pronto. Você não tem que acreditar em outras coisas, não. Né? Então, é o que eu falei. Aqui parece uma resposta para uma outra difamação. Então, quando ele vira e fala assim, olha as coisas frente a frente. Compare, tá? Compare. Olha as coisas frente a frente. Olha o que eles estão falando e olha o que eu estou falando para vocês. Compare. Compare o que eles estão falando com as minhas ações. Compare os comportamentos deles com meus comportamentos. Olhe frente a frente. Olhe face a face. Compare. Compare. Eu entendi que ele está sendo 100% transparente. Então, qualquer acusação, agora, ele está mostrando comportamento, ação, como que ele está atualmente. Né? Totalmente transparente, porque é o Cristo que vive nele, não é mais ele vivendo pela carne. É isso aí. Isso aí. Por isso que eu falei que, para mim, na minha opinião, Paulo não teve muita dificuldade, porque ele está sendo ele. Entendeu? Ele usou a energia de Saulo agora para responder com amorosidade, mais severo, mas sem ser passivo, com bondade, mas sem ser conivente com o erro. Manso. É isso aqui. Né? E no versículo 7, a gente tem um Emmanuel, que é a mensagem chamada Não Te Enganes, do Fonte Viva 65. O que eu percebi dessa imagem do Emmanuel comparando com o que nós estamos estudando aqui? O Emmanuel vai comentar, né, que sempre tem alguém edificando mais do que a gente quando a gente pensa que nós somos especiais.
É o caso que eles estão falando. Eles estão achando que é especial, mas eles não estão olhando o comportamento do Paulo. Né? E tá aí, ó. Não nos iludamos, que o Emmanuel coloca aí. Né? Retifiquemos em nós quanto prejudica a nossa paz íntima e estendamos braços em pensamentos fraternos em todas as gerações, na certeza de que, se somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de juízo, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Tá aí. Ô, Sidney, muitos não leram a mensagem. Eu posso ler o parágrafo 3, que é maravilhoso. É muito pode, lógico. A Verônica riu aí. Você também achou, né, Verônica? O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e belas. Então, é aquilo que você falou. Quando você acha que você faz muito, que você está edificando muito, que você está trabalhando muito, está se esforçando demais, tem sempre alguém que está fazendo mais do que você. Não, o problema é a gente achar e se envaidecer disso. Achar, né, que você é o máximo, né? Que eu sou o máximo. O máximo. Porque esse é que é o problema, porque quem dá o que tem não deve nada a ninguém. Então, se você pode ser lâmpada, seja lâmpada. A questão é você achar que é lâmpada, né, que está ali como um sol. Né? A gente lembra lá do Voltei, né? Da luzinha fraquinha lá do como é que chama? Do irmão Jacó. Do irmão Jacó, quando ele olha para a professora, né? Com toda aquela luz. E, quer dizer, olha o tanto que ele fez. Excelente exemplo. O trabalho da professora com aquela simplicidade, amorosidade. Sou presidente da FEB, participei de reunião mediúnica. Montei a primeira gráfica espírita do país. Né? Fez aquela banca toda, daqui a pouco passa aquela senhorinha cheia de luz lá. É isso aí, essa mensagem aí. E por isso que Emmanuel conseguiu pegar exatamente isso, o que Paulo colocou. Olha como que Emmanuel também bem sutilmente vem colocar o caso do Paulo, que é o comportamento. Você tem que olhar para o comportamento. Ou seja, aqueles caluniadores, coloca na balança. É o que está colocando aqui. Olhar as coisas frente a frente. Coloca no peso. Está em dúvida? Olha as obras da pessoa. Olha as obras da pessoa. Hoje em dia não precisa ir muito longe, não. É só entrar na rede social dela que você vê o que a pessoa está fazendo. É só entrar na rede social dela e você vê o que ela está fazendo, o que está comentando, o que está curtindo. Algumas empresas já estão se utilizando disso para conhecer aqueles... Sim. E muitas empresas têm demitido pessoas pelos comentários que eles têm feito em rede social. Já tem tempo isso já. Tem tempo. Né? Ok, gente. Vamos passar para o 8. Estou vendo aqui, faltam 5 minutos. A gente entra no 8 mesmo assim, não tem problema. Olha só, no 8 bem calmamente. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a vossa edificação, e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia por isso. Mesmo que Paulo se gloriasse um pouco mais de ter essa autoridade, ele não teria vergonha. Por quê? Porque ele está no caminho certo. Ele está no caminho correto. Você tem vergonha de fazer o certo? Você tem vergonha de fazer o bem? Mas aí eu não entendi. Vergonha não, mas eu vou me gloriar disso? Vou me achar que eu sou mais disso? Mas espera, cuidado com esse gloriar de Paulo para o gloriar do nosso agora.
Cuidado, que a gente tem hoje um gloriar de que eu sou, igual a lâmpada aí, igual o que a gente acabou de falar assim, eu sou o expositor dos expositores, eu sou. Não, calma. O gloriar de Paulo que ele está colocando aqui não é igual a gente está, a nossa segunda carne. O gloriar de Paulo é outro. É o comportamento dele. Como que Paulo vai se gloriar? Do comportamento dele, de levar o Cristo. É a glorificação a Deus, né? Que ele está aqui mostrando, né? Então, ele está, assim, agradecido por isso. Pela né? oportunidade. Exatamente. Tanto é que ele não está fugindo. Ele não está fugindo, ele está se posicionando. Então, olha só. Gente, mais uma vez. Escrevam isso aí. O objetivo por trás disso tudo é reestabelecer a harmonia dentro de uma comunidade que foi colocado uns caluniadores lá. Objetivo principal, restabelecer a harmonia da comunidade de Corinto. Esse é o objetivo principal. Esse é o objetivo. Então o objetivo não é Paulo. Não é Paulo, não sou eu. Não sou eu. Se fosse por mim, Paulo, eu tomo pedrada, eu sou preso. Negócio é a mensagem. É a harmonia. A comunidade se desequilibrou, logo Corinto, que é uma comunidade que ele fundou, né? E o seu nome ficou envolvido nisso tudo. Falei assim, não, eu vou defender. Eu vou defender. Então, o gloriar-se aqui, igual a Márcia colocou, é da autoridade apostólica que ele tem. Tanto é que ele foi chamado para poder fazer essa carta, porque ele tem autoridade para tal. Ele não vai fugir. Não é vaidade. Não é vaidade, isso. Ele tem prazer, ele tem amor em fazer isso, porque ele está representando, recebeu isso de Deus. Entendeu? Para que a gente possa se recuperar. Não é o gloriar nosso, por isso que eu estou falando, não é o gloriar nossa vaidade, nossa. Não. É a autoridade dele. Entendeu? Então, essa autoridade dele tá aqui, ó. Gente, tá aqui. Essa gloriar dele é para edificação, tá falando aqui. Edificação, para construção, para fortalecimento, e não para destruição. Então ele não se envergonha de ter essa autoridade. Mesmo assim, ele é humilde, porque ele está dizendo, ainda que eu me gloriasse. Ainda. Ele não está ele não está afirmando que ele está se gloriando. Ainda que eu fizesse isso um pouco mais, eu não iria me envergonhar. Então, mesmo assim, ele ainda está mostrando humildade. Ele falou que eu ainda não cheguei. Né? Eu ainda não cheguei. Né? E você vê que é legítimo isso aqui. É o compromisso dele. A verdadeira missão dele. Isso que a Verônica trouxe é uma expressão que ele habitualmente usa quando ele vai falar de virtudes. Lembra quando ele fala da língua dos anjos da caridade? Então, assim, ele faz esse destaque, ele não chama atenção para a pessoa carnal, para a pessoa que é, né? Mas para a mensagem. E isso nós vimos, né, quando o Chico também sofreu, o quanto que o Divaldo sofreu, não é verdade? Então, assim, esses missionários que vivem para o Cristo e pelo Cristo, eles já têm um entendimento diversificado nosso. Exatamente. Exato, isso aí. Então, ele não quer eliminar o pecador. Ele quer que o pecado seja eliminado. Né? Mas se aquela pessoa, o grupo, estiver contaminando todo, a gente tem que utilizar de medida severa. Tem que utilizar. É isso que ele está colocando aqui. Né? A autoridade dele é para edificação, é para o progresso, é para a construção. Nunca para destruição, nunca para opressão, nunca para se envaidecer. Presta atenção, gente. Isso aqui é uma lição para os dirigentes espíritas, para todos os dirigentes aqui. Né? Até porque a autoridade dele, quem dá base na autoridade dele é o comportamento, é a moralidade, é o conhecimento. É isso aí, é o que está dando base. Não é vaidade. Não é vaidade. É comportamento, é moralidade. Né?
Ok, gente. Vamos parar por aqui? Acho até que passou rápido, hein? Vocês falam que eu tô correndo, eu achei que passou rápido. Não tô correndo não, tá? Tô indo bem devagarzinho, tá, gente? O máximo que eu posso, que eu consigo ir, tá? E não vou me gloriar disso, tá? Aqui, correndo, você não está, não, mas devagarzinho também você não está indo, não. Ah, mas aí eu tô tentando buscar o ponto de equilíbrio. Mas eu falo, vocês podem parar. Eu lembrei, Jânio, que é a média da comunidade, né? Que ele está tentando manter, da comunidade que somos aqui. Aqui, semana que vem, não vamos ter estudo. Eu vou estar falando no básico. Você está falando lá no básico lá. Então, não vai ter como eu fazer o estudo para vocês aí. Então, a gente vai interromper isso aí. Entendeu? A gente vai ficar bem interrompido aí. Assistam de novo o estudo aqui. Assistam de novo. A gente passa para o dia 16. Isso. Eu gostei, porque eu também tenho palestra semana que vem, não poder participar. Espertona, né? Você me passa a sua agenda para eu marcar a mim, gosto. Eu também gostei, porque a minha bateria acabou bem no meio do estudo, assim eu vou estudar de novo. Isso, tá vendo só? Nada por acaso, né? Pois é. Ok, gente. Tranquilo, sereno. Vamos então, deixa eu fechar aqui. E aí a gente volta no dia 16. Isso aí, deixa eu anotar aqui, dia 16/7. Certo? Ok? Quem pode fazer a prece para nós? Existe algum voluntário? Eu vou apontar aqui, hein? Cadê? Delisete tá aí? Deli? Tô. Pode encerrar para nós, fazendo favor? Posso sim. Obrigado. Por nada, gratidão, Senhor. Jesus amigo, nós te agradecemos mais uma vez esta oportunidade bendita de conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos, trazidos por Paulo, ratificados por ele. Esse convite que Paulo nos faz, que você também fez para nós, Jesus. Que a gente vivencie a espiritualidade em nossas vidas. Reflitamos sobre esse estudo durante a semana, durante as nossas ações e atitudes dos nossos familiares e amigos. Envolva cada um de nós que aqui estamos. Que as nossas vibrações sejam conduzidas por Ti, aos que trabalham com Maria de Nazaré no auxílio aos nossos irmãos, que encarnaram pelo suicídio, e por aqueles que ainda estão com esse pensamento. Sejamos um ponto de luz para cada um deles, Senhor, para suas famílias. Permaneça conosco sempre. Assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite. Boa noite.